Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das narrativas mais dramáticas e, olha, mais intensas de toda a Bíblia, a queda de Sodoma. É uma história forte que nos faz pensar muito sobre justiça, sobre pecado e, claro, sobre sobrevivência. Tudo isso tá lá, narrado em detalhes, no capítulo 19 de Gênesis. E a história já começa nos jogando uma pergunta central que é, francamente, bem assustadora. O que acontece quando uma cidade inteira é condenada? É com essa questão na cabeça que a gente vai explorar os eventos que levaram à destruição total de Sodoma. Para a gente entender bem essa saga, vamos dividi-la em 5 atos. Primeiro, a chegada de uns visitantes bem misteriosos. Depois, a fúria que toma conta da cidade durante a noite. Em seguida, a fuga desesperada pela vida, a chuva de fogo que destrói tudo e, por fim, o legado bem surpreendente que surge na caverna com os sobreviventes. Vamos nessa? Então, a nossa história começa quando o dia está acabando. Fim de tarde, o sol se pondo. 2 visitantes, que o texto bíblico nos diz que são anjos, chegam nos portões de Sodoma. E quem está lá, sentado, observando tudo? Ló, o sobrinho de Abraão. A reação de Ló é instantânea. Ele não pensa 2 vezes. Ele se curva, insiste para que os estranhos fiquem na casa dele. É um gesto clássico de hospitalidade, mas também de proteção. Ló sabia muito bem que a praça da cidade não era um lugar seguro para passar a noite. Essa insistência dele já mostra o clima de tensão que pairava em Sodoma. E é aqui que a história dá uma virada bem sombria. Antes mesmo que os visitantes pudessem descansar, a casa de Ló é cercada. E não é um grupinho, não. O texto faz questão de dizer todos os homens de todos os lados da cidade, dos jovens aos velhos. A cidade inteira estava lá. E aqui, o conflito explode. De um lado, a multidão com uma exigência violenta, explícita. Do outro, o desespero de Ló. Ele leva o dever da hospitalidade tão a sério que faz uma oferta que, para nós, é aterrorizante: entregar as próprias filhas. Essa troca de propostas revela não só a maldade da cidade, mas o ponto extremo a que Ló estava disposto a chegar para proteger seus hóspedes. A resposta da multidão é fúria pura. Eles zombam de Ló, chamam ele de estrangeiro e o acusam de querer dar uma de juiz. Essa acusação é chave, sabe? Eles o veem como alguém de fora, sem direito nenhum de impor qualquer moral ali. E a situação escala muito rápido, a violência está prestes a explodir. E então, quando a porta está prestes a ser arrombada, acontece a intervenção divina. Os visitantes puxam Ló para dentro de casa, fecham a porta e ferem todos os homens lá fora com cegueira. A cena vira um caos, com a multidão se esbarrando, tentando inutilmente achar a porta. É a primeira prova clara do poder sobrenatural daqueles visitantes. Com a ameaça lá fora neutralizada, a verdade sobre os visitantes finalmente é revelada. Eles não estavam ali por acaso. Eles tinham uma missão divina. A mensagem é direta e, aterrorizante. A cidade está condenada. O clamor contra Sodoma subiu aos céus e a destruição é certa e iminente. A ordem para Ló é clara: junte a sua família e saia daqui o mais rápido que puder. Mas aí a gente vê uma tragédia dentro da tragédia. Ló tenta avisar seus futuros genros e a reação deles é de zombaria. Eles simplesmente não acreditam, acham que o sogro está brincando, e essa incredulidade acaba selando o destino deles. As instruções para sobreviver são super específicas e não negociáveis. São 4 regras de vida ou morte, e cada uma delas é crucial. A ordem de não olhar para trás, em especial, vai se tornar um ponto central dessa história. E mesmo com o aviso, Ló hesita. Ele demora, talvez estivesse em choque ou apegado à vida que tinha ali. O ponto é que eles só são salvos porque os anjos agem diretamente. Eles literalmente pegam a família pela mão e os arrastam para fora da cidade. O texto descreve isso como um ato da misericórdia do Senhor. E agora, o clímax da história. Assim que Ló e sua família chegam a um lugar seguro, o juízo que foi anunciado finalmente desaba sobre Sodoma e Gomorra. A destruição começa. A descrição é apocalíptica. O próprio Deus faz chover do céu enxofre e fogo. Uma tempestade de destruição sobre as cidades. E a destruição é total. Ela não atinge só os prédios, mas toda a planície, todos os habitantes e até a vegetação. É uma aniquilação completa que subverte a ordem natural do lugar. De longe, Abraão assiste ao resultado. Quando ele olha na direção da planície, tudo o que consegue ver é uma fumaça densa e escura subindo da terra, como se fosse
a fumaça de uma fornalha gigante. A devastação é absoluta. E no meio dessa fuga desesperada, uma daquelas 4 regras é quebrada. A mulher de Ló desobedece. Ela olha para trás e a consequência é imediata e sinistra. Ela se transforma numa estátua de sal. Um memorial trágico e permanente sobre o preço da desobediência e, talvez, do apego a um passado que já estava condenado. A história, acredite, não termina com a destruição. A gente vai agora para o último ato, que mostra como esse trauma todo moldou o futuro dos sobreviventes de um jeito, assim, bem inesperado e perturbador. Ló e suas 2 filhas acabam se isolando em uma caverna nas montanhas. E lá, as filhas chegam a uma conclusão terrível. Elas acreditam que são os únicos sobreviventes na Terra e que, sem outros homens, a família delas vai acabar ali. Então, elas tomam uma decisão drástica. Em 2 noites seguidas, elas embebedam o próprio pai e se deitam com ele. Desse ato de incesto nascem 2 filhos, Moabe, que se torna um ancestral dos Moabitas, e Ben-Ami, o ancestral dos Amonitas. E assim, de uma tragédia e de uma atitude moralmente bem complicada, a Bíblia explica a origem de 2 nações vizinhas que teriam uma história longa e muitas vezes conflituosa com Israel. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? A história de Sodoma é só sobre julgamento e destruição? Ou será que ela é também, de uma forma muito complexa e até desconfortável, uma história de origem? Uma história que mostra como a sobrevivência, a qualquer custo, pode dar início a novos povos, com legados que ecoariam por séculos na história bíblica.